Bom, para mim existem 7 time frames que são os melhores para você fazer trade, tanto para day trade quanto para swing trade. Então a gente vai falar sobre eles. O primeiro é o 1 minuto. Maurício, mas peraí, 1 minuto não é muito rápido, 1 minuto não é muito confuso, não é muito volátil, não é? Sim, ele é. Mas o 1 minuto ele te dá uma vantagem muito grande. Se você estiver operando pelo 1 minuto, você pode esperar o mercado fazer pivô e operar os pivôs e operar de forma bem técnica, sabendo que a partir do momento que o mercado fez o seu fundo, seu novo topo, rompeu o topo, você tem uma entrada com stop abaixo do fundo. E se ele fizer ali uma possível reversão, perdeu o fundo, você sabe que você pode entrar vendendo. E aí você mantém o seu stop de nível técnico. Para fazer isso, você vai precisar observar o quadro geral. Então, é ideal que você utilize 2 time frames, um para poder ver o gráfico maior, entender o que está acontecendo no time frame maior, e um para você poder operar, tá? Esse é o sistema dual screen, onde você usa um time frame para entrada e um time frame para poder fazer análise. Qual é esse time frame para fazer análise enquanto você opera o 1 minuto? É o 15 minutos, ok? Na minha opinião, minha humilde opinião, você sempre deveria estar olhando pelo menos 2 time frames, mas se você já tem alguma experiência e consegue fazer isso observando só um, eu ainda aconselho que o 1 minuto você utilize o 1 minuto pareado com o 15 minutos, ok? A partir disso, os outros time frames você não precisa tanto porque você tem mais tempo para tomar decisão. Então, se você subir o time frame, você leva mais tempo para se formar um candle e aí você aprende melhor o que fazer, tá? Então, se você estiver utilizando 1 minuto, usa o 15 minutos como base e quando o mercado fizer um pivô de alta na direção da tendência de alta do 15 minutos, você entra comprando, que seria esse caso aqui, por exemplo, né? Digamos que, vamos botar aqui um pouco mais para trás, tá um exemplo melhor aqui. Então, o mercado veio aqui e fez esse movimento daqui, ele rompeu esse pivô, fechou acima, fez pullback até aqui nesse mesmo ponto aqui. Então a partir daqui você poderia considerar uma entrada. Aqui embaixo você teria o seu stop e poderia colocar um alvo aqui 1 para 1, 1 para 1,5, 2 para 1. Poderia projetar o seu alvo com FIBO também. Então você pode escolher ali tranquilamente quais são os alvos que você vai utilizar com 1 minuto a favor do 15 minutos, ok? Então isso é muito válido para você operar. Eu não estou falando aqui só de criptomoeda. Se você está operando índice, dólar, você pode considerar isso também. Aqui no Brasil, as ações vão ser praticamente impossíveis de você fazer isso, porque vai ter gap, elas não têm volatilidade suficiente. Mas se você também estiver em Forex, se você tiver, obviamente, nas criptos, na Binance principalmente, você consegue fazer, porque na Binance tem volume para você operar no 1 minuto. Ou se você tiver em Forex, tem volume para operar no 1 minuto, só que no Forex você tem um spread. Inclusive, eu fiz um vídeo recente falando sobre por que você não deveria fazer scalp em cripto, e ele é muito válido para o Forex também, para a maioria das pessoas, então vale a pena você ver, eu vou deixar ele no card aqui em cima, provavelmente, senão vai ficar no final do vídeo, tá? Então, o 1 minuto para mim ele é um dos melhores, por isso você pode operar basicamente pivô, esperando ele se mover, e aí você vai ter um mercado fácil de ler com tranquilidade, porque ele vai fazer os seus movimentos, você pode operar de forma técnica e não vai demorar tanto para você fazer as suas entradas quanto seria num time frame maior, ok? Então, para mim, 1 minuto ele é muito válido por conta disso. O próximo time frame que é muito útil e que muita gente usa, muita gente conhece, você está no day trade há mais tempo, você sabe que isso funciona, provavelmente é o time frame mais utilizado no mundo depois do 1 minuto lá fora, talvez o 5 até seja mais, que é os 5 minutos, tá? E como você poderia operar os 5 minutos? Você poderia operar os 5 olhando, por exemplo, um gráfico de 2 horas a favor da tendência, você teria esses mesmos desenhos se formando aqui, tá? E você tem mais tempo para tomada de decisão. Para quem está começando, 5 minutos eu acredito que seja o menor time frame que você deveria estar pensando em operar, porque através dos 5 minutos você tem tempo, a cada vez que o mercado forma um candle, você tem 5 minutos para poder decidir se você vai tomar aquela posição ou não. Então, se você estiver esperando, por exemplo, só por candles, assim, candles de força como esse aqui, por exemplo, você pode ficar observando, esse candle aqui fechou, tem uma entrada acima dele. Esse daqui fechou, tem uma entrada acima dele. E se ele não formar um candle desse,
você pode aguardar. Então, por exemplo, aqui ele não formou o melhor candle do mundo, aqui também não, aqui também não, aqui também não. E você tem tempo de ver isso acontecendo, então isso te dá uma grande vantagem se você ainda não está acostumado a tomar decisões rápidas no mercado. Os 5 minutos também requer que você tome decisões rápidas, mas não tão rápido quanto 1 minuto, 2 minutos, tá? Que é o que o pessoal mais usa aí. Então, os 5 minutos ele vai te dar essa vantagem de você conseguir pensar um pouco mais. Mas eu quero te dar um adendo aqui. Eu não sou grande fã dos 5 minutos, Maurício, por quê? Mas tanta gente usa, tanta gente gosta. Eu estou focado principalmente em cripto. Cripto é um mercado 24 horas. Aqui no Brasil, índice e dólar são um mercado que ficam cerca de 8 horas abertos, né? Na verdade, não só índice e dólar, mas o nosso mercado como um todo, ele fica aberto por cerca de 8 horas. Que é o horário de negociação no pregão. Então você tem aí as ações, você tem aí o índice dólar, e aí você tem mais ou menos por volta de 8 horas para poder operar durante o dia. Entenda que 24 e 8 são múltiplos de 3, ou seja, 8 vezes 3 é 24. Então quando você está em cripto, um mercado que vai te dar muito mais candle para analisar, eu prefiro olhar um time frame um pouco maior. E o time frame da minha escolha, normalmente para operações intraday, são de 15 minutos. Então, a gente já falou do 1, a gente já falou do 5, agora o do 15. Por que que eu escolho 15 minutos? É simples, eu sou uma pessoa ansiosa. Eu não tenho paciência para ficar aqui esperando o mercado fazer 5 minutos se movendo e aí tá, ele vai, fez um movimento, aí eu quero mover o stop para cá, por exemplo. Aí ele vai, faz esse movimento, eu acabo querendo mover o stop para cá. E aí ele vai, anda, não perdeu a mínima aqui, a gente segue aguardando, fez um pivôzinho aqui, subiu, eu quero mover o stop para cá. Só que às vezes o mercado está em uma zona estranha, eu acabo saindo antes, isso não é muito bom, tá? Então o método como eu gosto de operar é muito simples. Ou eu vou seguindo ele em movimentos bruscos e fortes, como foi esse aqui, por exemplo, onde eu posso ir subindo meu stop rápido, protegendo meu lucro rapidamente, ou eu simplesmente posiciono meu stop, posiciono meu alvo, a partir do momento que pegou a entrada, eu esqueço e vou fazer outra coisa, ok? Então, eu não curto muito ficar aqui observando o gráfico se mover a cada 5 minutos, fazendo um candle, demorando. E eu prefiro então um time frame que tire essa questão da ansiedade. Então quando eu coloco um gráfico de 15 minutos, eu sei que normalmente se eu entrar numa posição, eu vou ser estopado dentro de meia hora, ou eu vou atingir um lucro dentro de 1h30 a 3 horas numa operação, a 4 horas numa operação. Então eu já sei qual é o tempo que isso vai levar e eu não quero ficar aqui olhando o gráfico, fazendo esse movimento enquanto eu estou aqui. Eu vou fazer outra coisa, tá? Isso é uma coisa que muita gente não consegue entender quando entra para o mercado. Todo mundo quer, não, eu quero viver de mercado, eu quero viver de mercado, só mercado, eu quero ganhar dinheiro com o mercado, eu quero pagar minhas contas com o mercado, eu quero esquecer toda a minha vida e viver exclusivamente só de mercado. Cara, isso aqui é renda variável. Você pode ter um período ruim, você pode ter um período que a sua cabeça não esteja funcionando, você pode ter um período que a sua estratégia não vai funcionar por longo prazo. E, sinceramente, é muito bom você ter dinheiro entrando de outro lugar e não poder se preocupar, não precisar se preocupar com isso aqui, tá? Se você tá nessa mentalidade, não, eu quero largar tudo e viver de trade, viver de day trade, eu sinto lhe informar, você tá tendo uma mentalidade muito de funcionário, você tá tendo uma mentalidade de um cara que é contratado por uma empresa para trabalhar de carteira assinada e ter o seu dinheiro fixo ali todo mês. Isso não vai te dar a sua longa vida no mercado. Para você viver aqui, você vai ter que pensar como empresário, você vai ter que pensar como autônomo. Você tem que entender que isso aqui é a sua empresa e que isso daqui não tem um lucro certo. Então você precisa pensar diferente para fazer com que as coisas funcionem aqui no mercado. O psicológico é muito mais complicado do que a técnica, ok? Então, se você não tem capital suficiente para poder passar, por exemplo, 1 ano, 6 meses pelo menos, sem precisar se preocupar se você vai ter dinheiro no mês seguinte, o ideal é que você não tente viver de mercado ainda, ok? Então, faça como eu faço, eu pretendo fazer isso por bastante tempo, eu coloco meu dinheiro, faço os meus trades, principalmente para longo prazo, porque eu tenho tempo de ganhar dinheiro com outra coisa que não envolve risco, enquanto eu também ganho dinheiro no mercado que envolve risco, seja
seja inteligente, seja esperto. Eu sei que depois você vai querer largar tudo e viver disso, mas isso é para depois, ok? Eu sei que tem muita gente que gosta, que é o sonho de fazer isso, mas isso daqui é muito importante para você abrir a sua mente. É mais importante você ter dinheiro para pagar as suas contas do que ficar aqui desesperado com o sonho de viver apertando o botãozinho aqui porque fechou um candle, porque tem um martelo ou algo do tipo, tá bom? Então, seja responsável com o seu dinheiro. Bom, vamos lá. Então, isso aqui ficou alerta, né? Acho que é muito válido falar isso. Então, 1, 5 e 15 minutos são os time frames que para mim são válidos para day trade. Vamos agora para swing trade curto. Se você não deixou o seu like ainda e você estiver gostando desse vídeo, deixa o seu like, me ajuda muito, comenta aí também. E as pessoas que estão interessadas no curso, ele ainda está com lançamento antecipado. O primeiro desconto foi de 70%, o segundo de 60% e por enquanto está válido de 50%. Não sei quando você está vendo esse vídeo, mas se você clicar aí no primeiro link, você vai saber quanto que é o desconto que está disponível, se ainda tiver, beleza? Então, qual é o próximo time frame que é muito válido? Eu vou deixar aqui duas opções. Os 60 minutos, tem muita gente que gosta dos 60 minutos, e eu vou te falar porque que eu não gosto dos 60 minutos e não aconselho que vocês operem os 60 minutos. Porque se eu estou num gráfico de 15 minutos e eu sei que eu normalmente vou ser estopado dentro de meia hora a 45 minutos, isso são 3 candles, certo? E eu sei que o meu alvo vai ser atingido dentro de 2 horas e meia, 3 horas e meia. Então são 4, 8, 12 a 14 candles aí, mais ou menos. Bom, quando você faz uma entrada, você sabe que não é garantido que você vá ganhar aquele dinheiro, certo? Então vamos colocar aqui, aliás, deixa eu já mudar aqui para os 60 minutos. Então, quando você faz uma entrada, não é garantido que aquela entrada vai dar certo. Vamos anotar aqui. 1 minuto, 5, 15, 60. Então, se não é garantido que aquela entrada vai dar certo, você tem que entender que existe a possibilidade de você entrar, ser estopado para ter que entrar novamente em um outro preço naquele ativo. O que significa que, se você fizer uma entrada pelos 60 minutos, você provavelmente, digamos que você entre no seu trade às 4 horas da tarde. Se você for estopado, você provavelmente vai ser estopado entre 6 e 7, ok? Para você tentar entrar novamente. E esse entrar novamente, se você... vamos lá, ele fez 6, 7... provavelmente vai levar aí mais uns 2, 3 candles para te dar uma entrada. Então 8, 9, 10 da noite, você entrou num trade às 10 da noite e aí você sabe que vai levar aí, pelo menos, se tudo andar muito bem, aí umas 8 horas para ele atingir um seu alvo de 2 vezes o risco, por exemplo. E o que acontece? 8 horas depois das 10 da noite são 6 da manhã, não é isso? Então, 10 da noite, 11, meia-noite, e aí você tem mais 6 horas depois, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É isso aí, 6 horas da manhã. Nossa, péssima essa conta. Então, se você não tiver acordado 6 horas da manhã, talvez o mercado tenha voltado de estopado e você teria que fazer uma terceira entrada. E isso não é muito interessante, porque você normalmente não vai ter disponibilidade de ficar olhando o mercado de hora em hora, ok? O 15 minutos, ele é prático, porque ele te permite entrar no mercado. Se você for estopado, daqui a pouco você sabe, você vai dar uma olhada ali rapidinho, fez a sua segunda, no máximo a terceira entrada, e sabe que vai ficar ali durante horas, você consegue ver durante o dia. Porém, nos 60 minutos, muitas vezes, os seus trades vão acontecer de te dar a entrada quando você estiver dormindo, e aí você vai perder essa entrada muitas vezes. Por isso, eu não gosto. Então, eu vou trocar os 60 minutos aqui por um outro time frame que eu, pessoalmente, prefiro, que seria o de 240 minutos ou 4 horas. E isso é bem válido porque 4 horas, se você separar um dia, o dia tem 24 horas, então você tem 4, 8, 12, 16, 20, 24. 6 candles formam um dia, o que significa que se você perder uma entrada pelo gráfico de 4 horas, provavelmente vai levar umas 8 horas para você ter uma boa entrada novamente, no mínimo umas 8 horas, que daria mais uns 2 candles. E isso dá tempo de você dormir, acordar e pegar aquele movimento ali para seguir o mercado, ok?
E se você não gosta do gráfico de 4 horas, que aliás o 4 horas é um dos favoritos das pessoas que operam Forex por ser o mercado 24 horas. Como eu falei, faz sentido, ok? Então, caso você não goste do 4 horas, esse daqui é o meu gráfico favorito, que é o de 480 minutos, que seria um gráfico equivalente a 8 horas. Maurício, mas por que 8 horas? 8 horas é um número estranho, não vejo ninguém falando do gráfico de 8 horas. Sim, mas você vê muita gente falando do gráfico diário, certo? Gráfico diário para as ações, gráfico diário para índice, para dólar. Adivinha só, um gráfico diário em ações, índice e dólar é um gráfico de 8 horas, porque um pregão no dia tem 8 horas, então o gráfico diário tem 8 horas. Então o que eu estou fazendo quando eu coloco cripto ou Forex em um gráfico de 8 horas, eu estou basicamente entendendo assim, ok, então aqui seria o tempo equivalente a um dia de pregão, mais um, mais um. E se você já está acostumado a operar no gráfico diário, principalmente para as ações, né, porque requer menos capital, você vai entender melhor o gráfico de 8 horas, sem contar que ele é um gráfico relativamente fácil de entender como que ele se comporta, ele é um gráfico bem direcional. Você vai encontrar muitas vezes muitos candles direcionais dando ignição ao movimento. É só você colocar uma média móvel, por exemplo, vamos usar aqui o Tabajara do André Machado, tá? Então aqui é o Tabajara no gráfico de 8 horas. Olha como é que é interessante o movimento. Então ele virou verde, fez pullback na média, ficou verde de novo, você tem um movimento rápido ali, né, que dava ali cerca de mesma média, né, 6 a 8 candles ali, pelo menos, para poder atingir o alvo. Então você tem um movimento forte que está acontecendo, olha só, virou para baixo, fez pullback, primeiro candle de força foi esse aqui, o segundo poderia ser esse aqui, para ele tentar cair ali novamente. E você percebe que ele é um gráfico muito direcional de forma geral, ok? Então ele não tende a ficar muito lateral. Quando ele está muito lateral é porque o gráfico diário está lateral, porque a gente está em um momento de muito estresse, como foi aqui, por exemplo. Só que, ao mesmo tempo, se você for malandro e entender o que eu te falei sobre utilizar 2 time frames, você vai entender que quando você vê o gráfico de 8 horas fazendo um movimento forte na direção da tendência das suas médias, você pode ir para um time frame menor e tentar fazer a sua entrada por ali também, ok? Então nós temos aqui já de todos os time frames que nós falamos, né? O 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 60, que eu não curto muito, então troca pelo 4 horas por 8 horas. 1, 2, 3, 4, 5. E aí nós temos então mais 2 time frames. E esse daqui eu acredito que a maioria de vocês já deve estar imaginando, que é o gráfico diário e o gráfico semanal. Maurício, mas eu não gosto de operar o gráfico semanal porque demora muito para acontecer. Querido, estamos em cripto. Tá? Tirando o Bitcoin, que hoje é a moeda que tem o maior valor de mercado, que não tem mais essa exponencialidade toda que as outras moedas têm, eu quero te mostrar isso aqui, por exemplo. Ó. Nós temos aqui Matic, eu vou colocar ela num gráfico semanal. Digamos que a sua entrada tenha acontecido, você está procurando só compra, tá? Porque, bom, no longo prazo era um gráfico comprador, então você estava esperando só por compra, e você comprou de repente a primeira máxima a partir daqui, fez um candle verde, novamente um candle vermelho aqui, que é um inside bar, e você decide que quer comprar aqui. Vamos observar isso aqui. O stop aqui, 30% em um gráfico semanal, ok? Eu quero que você observe o que é esse 30% aqui visualmente, tá bom? Agora vamos jogar esses 30% para cima. Bom, vamos duplicar esse tamanho aqui, vamos jogar aqui para cima e vamos arrastar aqui para ver quanto seria 30%. Opa, 30% seria aqui, seria um movimento menor do que o risco que eu estou correndo visualmente falando, e o 1 para 1 aqui eu estaria ganhando 13% a mais do que eu estou arriscando, ou seja, em um gráfico semanal nós estamos falando de um potencial exponencial tão grande que simplesmente o 1 para 1, né, visualmente, não percentual, o 1 para 1 medido, ele vai te dar um lucro maior. E 1 para 1 tem uma taxa de acerto muito maior do que 1 para 1,5 e 2 para 1. E isso daqui faz com que pelo menos um parafuso se aperte na sua cabeça e você pense, pô, peraí,
Por que eu estou gastando tanto tempo e dinheiro num gráfico de 1 minuto, 5 minutos, quando eu posso operar o gráfico semanal, posso ganhar dinheiro com outra coisa e eu tenho as estatísticas a meu favor? Eu já tenho um sistema que funciona bem, que é vencedor, e agora eu estou aumentando ainda mais a taxa de acerto dele dentro do risco retorno que eu uso, só porque eu estou esperando mais. Olha que coisa maravilhosa. Então, por isso, eu acho que vocês deveriam considerar utilizar o gráfico semanal também. Eu já falei para vocês várias vezes. O dinheiro que eu uso para day trade, para minha conta de futures, é um pedacinho, é um pedaço da unha do meu capital. A maior parte fica no spot, que eu utilizo o gráfico diário e semanal, alguns até o mensal, para poder fazer estratégias de mais longo prazo, onde eu não preciso ficar me preocupando com isso aqui, ok? E aí, obviamente, a gente vai ter o gráfico diário também. E o gráfico diário, ele vai te ajudar muito a entender o que está acontecendo no mercado, de acordo com o que a maioria das pessoas estão observando. A maioria está observando o gráfico diário. O que significa que, por mais que o semanal seja muito útil, muita gente não está olhando ele porque muita gente não é profissional. E quando você é profissional, você acaba utilizando todos os gráficos. Você vai utilizar diário, semanal, mensal, dependendo do ativo e de quando você estiver operando, até o gráfico anual para ter uma noção geral do que ele está fazendo. Então é mais raro o anual. Mas pelo menos o diário e semanal é muito útil que você observe ele. E aí, muita gente utiliza o gráfico diário e principalmente porque os ativos de forma geral, né, o mercado ele viveu no gráfico diário durante muito tempo antes da gente entrar na era digital e muita gente ainda utiliza os mesmos indicadores, a mesma forma de analisar, a mesma forma de pensar, baseado no gráfico diário. Então ele é provavelmente o gráfico mais confiável que você tem para poder fazer uma análise macro de acordo com o que a maioria das pessoas está observando. E isso vai te ajudar muito na tomada de decisão, principalmente se você estiver disposto a operar um gráfico semanal para swing trades mais longo, tá? Maurício, quais são os seus time frames favoritos desses 7? Então eu vou deixar aqui para você o semanal. Definitivamente o semanal para mim é o melhor time frame que existe, embora você tenha que esperar mais, não é um problema esperar mais sabendo que você ganha mais e trabalha menos. Não é isso que você quer, não é essa vida de trade? Você quer ter uma vida de trader para trabalhar pouco e ganhar muito, então isso daqui resolve o seu problema. Tirando o gráfico semanal para operar, qual outro gráfico eu acho interessante? Para swing trade, o gráfico de 8 horas. Adoro o gráfico de 8 horas para swing trade, eu já expliquei as razões dele. Fora isso, eu opero o gráfico de 15 minutos, então esses são os meus três favoritos. Semanal, 8 horas, 15 minutos. Então, com 15 minutos, eu consigo fazer ali 2 day trades no máximo, não preciso ficar aqui com a minha cara colada no monitor o dia inteiro, não tenho estresse com nada disso. Se der errado, deu errado. E aí, de extra, quando eu estou aqui entediado, só para poder, alimentar o vício aqui, eu vou ali nos trocadinhos, coloco o gráfico de 1 minuto e opero a partir do gráfico de 1 minuto. Mas eu não aconselho que nenhum de vocês façam isso, porque é muito mais difícil, as taxas estão contra você, e como eu te falei, eu vou deixar nesse vídeo que está aqui no final, beleza? Então clica aí e assiste aí.